Ministério da Cultura apresenta Um jovem dança hip-hop. A grande maioria das coisas a gente não fala dos trabalhos que a gente faz. Ensaios. Fala mais sobre o poder transformador que esse grupo, né, que esse coletivo, né, ele tem na nossa vida. Dançam num palco. Passar por esse mundo e não ser só uma pessoa que foi agredida muitas vezes na vida, que foi humilhada, que foi assediada. Eu quero ser aquela pessoa que passou por tudo isso, mas é alguém que ela queria ser. Foi um caminho bem difícil, principalmente por conciliar a maioria das coisas da vida, trabalho, dinheiro. A maioria das vezes a nossa família não apoia a gente nessa cultura, porque eles acham assim, isso aí não dá dinheiro não. A gente dança hoje em 4 paredes, mas o mundo lá fora é grande e a gente pode conquistar ele. Tem que ter compromisso, suar sangue, porque nada nessa vida é fácil. Mas vale a pena, entendeu? O Grupo Cultura do Gueto não tá ali pra te julgar, não tá ali pra fazer escolhas, tá ali pra te abraçar e falar, pode entrar. E a gente respeita todo mundo da forma que é. 7 jovens finalizam uma coreografia. Em tela preta, TVT apresenta cenas sobrepostas em preto e branco. Close de um olho se abrindo, 10 mãos unidas, vista aérea de uma cidade. Mãos destapam os olhos de uma jovem negra que nos olha séria. Flores desabrocham em imagens aceleradas. Casas numa comunidade, jovem branca nos olha e sorri. Detalhe de uma palma da mão com dezenas de linhas e rugas. Sobre a palma, aparecem as letras de forma uma a uma. Do título, A Flor da Pele, Cultura do Gueto. Que a gente está situado no Beco São Sebastião, Navarro, dançarino e coreógrafo. Na região zona leste de Belo Horizonte. Aqui é conhecido mais como Pedreira, porque a região toda do aglomerado é cercada por pedras. Toda a minha herança cultural, ela parte daqui, desse espaço aqui. Muita coisa a gente via aqui, né? As reuniões da comunidade acontecendo aqui. É negro de pele clara, forte, de cabeça raspada. E nos aglomerados tem muita festa. E as festas são feitas por famílias, né? Então, as danças e as culturas e esses bens culturais estão presentes nessas festas. Anda pela calçada. No final de semana, que era para limpar a casa, né? Que é onde a mãe, o pai praticamente estavam dentro de casa para fazer a faxina geral. Era som alto, era pagode, samba, funk, hip hop, era isso. Na minha adolescência, os meus amigos e os amigos do meu irmão, eles saíam para dançar passinhos nas boates. E foi isso meu primeiro real contato com dança coletiva, vamos colocar assim, né? Cada bairro de Belo Horizonte criava o seu passinho e a gente ia para as boates, para as baladas dançar esses passinhos. A música utilizada naquela época era Miami, Flash House, era música eletrônica. Só que antes disso, o que a gente fazia? Treinava nos terreiros das nossas casas, né, com os nossos amigos, para depois ir para a balada para treinar, para dançar. Existia festivais estudantis em algumas escolas da nossa região. A gente juntava uma gama desses passinhos, né, ligava uma coisa na outra, escolhia uma música só e aí colocava um figurino, né? Isso tudo muito adaptado. Colocava fita isolante aqui assim, fita isolante. Aponta a barriga e o pescoço. Bainha com fita isolante, pegava um saco de lixo e fazia virar uma blusa. Aí pegava uma calça de qualquer cor, comprava uma tinta spray prata e pintava a calça de prata e tava todo mundo igual. Dá um leve A gente sorriso. tentou se juntar, só que a gente não tinha conhecimento para fazer aquilo. E aí a gente queria dançar, que na época a gente chamava de dança de rua, né? E não dançar mais só os passinhos, porque aí a gente descobriu a dificuldade, né? Dificuldade criativa, de criar uma sequência coreográfica. Aí éramos 8 pessoas para participar desse chamado Compete Fênix. E foi daí a primeira aparição do grupo. E era basicamente isso. Vamos dançar lá uma vez e acabou. Aí dançamos e ganhamos o festival. Está numa quadra grafitada. Com a minha primeira vez que eu coreografei na minha vida. Aí dançamos num outro festival, ganhamos esse outro festival também. Outras pessoas, fora do nosso vínculo, né, de bairrismo ali do Pompeia, começou a querer vir fazer a parte do Cultura do Gueto. Vista aérea da cidade de Ribeirão das Neves, Grande Belo Horizonte. Normalmente uma mulher assediada, né? Ela sente vergonha, nojo, sente tudo isso. E a gente acha que é culpa nossa. Camila Regina Araújo, Então, já dançarina. ficava, assim, cheia de traumas das pessoas, disso ou daquilo, mas nunca me incomodava em conversar com ninguém. Eu sentia uma dor enorme no coração, que era vago, tão vazio.
Falei, eu não vou mais estudar. É negra de não vou cabelos fazer mais nada. E a trançados. depressão vai te levando pro fundo do poço. Nessa época eu tinha tentado várias vezes, assim, o suicídio, cortava meus braços. Hoje em dia tem essa tatuagem aqui, ó, que foi a minha amiga que fez, que inclusive é a Gina, que tampou o último corte que eu fiz. Esse cortezinho aqui, eu falei, esse é o último corte que eu vou fazer. Mostra o antebraço esquerdo. Eu conheci uma oficina de dança, né? Fui aprendendo e criando um amor por aquilo. O motivo de eu levantar da minha cama todo dia era a dança. Lá, o Gladys, quando eu conheci ele foi uma das pessoas que mais conversou comigo nessa questão de... No ensaio com Gladys Stone. de ser depressivo, né? De estar com a depressão. E ela falava muito comigo, né? Por que você preocupou com a minha vida? Não tem ninguém preocupando com a minha vida. Por que você quer saber da minha vida? Né? E aí a gente começou a ter um vínculo. Num galpão, Camila conversa com Gladys Stone durante o ensaio. Na camiseta dele, a logo. Arte gera arte. Se não perder o automatismo do movimento. Você se reconhecer lésbica, gay, essas coisas é muito difícil. Ainda mais quando você não tem apoio de ninguém. Você não se identifica com nada. Eu nunca me identifiquei com nada nessa época. O Gladys me apresentou o Cultura do Gueto, que é o grupo que ele era o líder, né, fundador do grupo. 20 jovens em roda se alongam. Tem doido, eu vou entrar nesse trem também. No grupo, ela me vê só sábado e domingo. E quando ela me vê, não tem mais o horário do almoço pra gente trocar ideia. Chega, vamos ensaiar, sabe? Mas mesmo assim, em contraponto, ela tem uma rede de 30, 40 pessoas escutando ela. Passou um ano, eu nem vi. Tipo assim, aquelas coisas que me puxavam pra baixo, eu não sabia nem onde estava mais. Mas não era só dança, era o lugar, o momento, as pessoas, as vivências. Você identifica algum efeito transformador do Cultura do Gueto na sua vida? Nossa, demais. Fabrício Fernandes, Eu era muito tímido. dançarino e cuidador. Eu era muito nervoso também. É negro de cabelos curtos. Eu não tinha um lugar ao que eu me sentia a qual eu pertencia. Primeiro porque eu gosto de hip hop. E eu sou gay. Aí eu não conseguia, no tempo, antes de eu entrar no Cultura, assimilar as duas coisas. Primeira vez que eu entrei no galpão, eu fiquei maravilhado. Porque lá eu ainda não era assumido, né? E lá tinha gay, tinha lésbica, tinha homem trans, tinha mulher trans, tinha bissexual, tinha pansexual. Eu fui embora rindo, sabe? Tipo assim, aqui que é meu lugar. Ele ensaia entre os jovens. A gente teve uma ideia de montar meio que um projeto para capacitação de pessoas para vir fazer parte desse grupo de competição. E aí a gente imaginava que ali ia aparecer 15 pessoas, né? E nesse dia apareceu mais de 100 pessoas para fazer isso. E aí a gente assustou na hora e não sabia nem como lidava com aquilo, né? Hoje em dia a gente chama isso de eixos, né? São núcleos, né? Dentro do Grupo Cultura do Gueto. Temos esse projeto, que a gente chama agora de projeto mesmo, né? Que hoje em dia ele tem uma duração de 1 ano. Aí quem quiser continuar, a gente tem uma outra forma de formação e continuidade de desenvolvimento. Eu entendo que o eixo de competição é um eixo semi-profissionalizante e o que a gente chama de grupo artístico, esse é o eixo profissional do grupo, que aí ele vai tomar conta dos espetáculos de grande porte que a gente elabora e que a gente faz. Comunidade Aglomerado da Serra. O que significa para você dançar? O que isso opera dentro de Daiane você? dos Anjos, Pra mim é dançarina. muito forte, sabe? Porque É negra de cabelos desde crespos. muito nova, eu vivi uma realidade muito forte na minha vida. Perdi meu pai quando eu tinha 9 anos de idade. E aí eu perdi uma prima minha, que era como irmã também, com 11 anos para 12 anos de idade, foram assassinados. Engravidei muito nova, né? Com 16 anos de idade, 16 para 17, eu era mãe. E as pessoas me julgavam por isso. Eles falavam, é uma criança criando de uma outra criança. Sim, foi uma realidade, né? Eu amo minhas filhas. Eu creio que eu sou um espelho para elas, mas elas me fortalecem, mostrando que eu consigo muito mais. Estou passando tudo aquilo que eu recebi, né? Não só da minha mãe, porque eu também fui criada pela minha avó. Minha avó hoje tem 90 anos. É preta também. Viela com casas de tijolo Forte, aparente. guerreira, mãe solo também. Uma realidade, né? É um mundo cheio de preconceito. Triste isso, né?
Reconheço isso na pele, né? Mas o lema é nunca desistir. O lema é sempre lutar por aquilo que eu sou. A filha tem a mesma altura. E sempre ser um espelho para as outras que estão ao meu redor. E a dança me libertou. No galpão de dança, De 2005, mais ou menos, até 2010, 11, a gente saiu nessa escola e minha mãe trabalhava nessa escola. Minha mãe toda vez ia lá abrir o portão pra gente, fechar o portão pra gente. E minha mãe foi e aposentou por invalidez. E aí a gente ficou sem lugar pra ensaiar. Aí a gente começou a ensaiar nos espaços públicos do nosso bairro. Aí sai do Pompeia, né, do meio daquele bairro e vai lá pro Carlos Prates. É uma escola de dança de salão. E aí montamos uma outra atmosfera de grupo, né? Um outro ambiente, né? Virou um grupo da cidade de Belo Horizonte, né? E a gente fica também novamente sem espaço e começa novamente a ensaiar pela cidade. Ensaiar na rua, ensaiar na praça. cenas da dança. Aí em 2015 a gente conhece a Escola Municipal Belo Horizonte. Essa escola municipal, ela tá colada numa das maiores periferias de Belo Horizonte, que chama Pedreira Prado Lopes, e em frente à maior cracolândia da nossa cidade. Vista aérea da comunidade. Só que daí, quando chega em 2017, tem uma greve no município, onde o prefeito foi lá e retirou todos os porteiros noturnos das escolas. E isso afeta diretamente aos nossos ensaios, onde a gente ensaiava na Escola Municipal Belo Horizonte. E aí a gente olhou um espaço justamente perto dessa escola, o espaço estava bem detonado. O cara falava, que loucura, 40 jovens falando que vai alugar esse espaço aqui, como é que vai vir daqui? Onde que vocês vão arrumar esse dinheiro? Porque a mão de obra qualificadíssima a gente não conseguia fazer, então a gente tinha que pagar. E criamos essa cartilha pra gente pedir material de construção. E às vezes a gente conseguia um saco de cimento furado, meio saco de areia. A gente fazia um mutirão pra recolher isso tudo. O narrador está oculto. Por que você atribui esse tipo de solidariedade espontânea? Eu acho que é quando a nossa história realmente chega de uma maneira diferente nas pessoas, assim, sabe? A ponto delas comprarem a nossa briga, assim, sabe? De acreditar na gente, no que a gente tava falando. Porque hoje em dia essa coisa de acreditar é a coisa mais difícil, assim. Fabrício desce de um ônibus. Eu, como cuidador, eu tenho que me colocar no lugar da pessoa que eu tô cuidando, né? Ou seja, eu tenho que respeitar, independente, tipo assim, se a pessoa tá sentindo dor ou não, se ela tá gritando, eu tenho que procurar uma solução para aquilo. Chega um portão. Agora, na dança, eu acho que é uma coisa mais profunda, porque Uma idosa o recebe. tem a ver com uma coisa que ela me deu, sabe? Que a dança me acolheu. Ele ensaia. As pessoas da dança me acolheu, a arte me acolheu, sabe? E com isso, eu hoje em dia, sendo artista, fazendo parte dessa arte, eu me sinto obrigado, né? Nem uma vontade minha, uma obrigação minha cuidar dos outros também. E, tipo, apesar de Empurra um homem na cadeira de rodas. dependendo da situação, do caso, às vezes ser meio difícil, é muito bom, tipo assim, ver o progresso, sabe? Ver a pessoa melhorando. De vez em quando você até dança pra ele. Ele começa a brincar comigo, eu vou brincar com ele, aí ele racha os bicos. Você faz uns passos lá. Fabrício usa touca e máscara. Mexidinha, ele racha os bicos, né, Roberto? Roberto dá gargalhadas enquanto Fabrício ginga ao seu lado. Involuntariamente, a gente cumpre esse papel social. A gente é referência para muitas pessoas, sabe? Acho que não só no sentido dança, olhando só pro lado dança. Mas acho que em questão de, tipo, formação social mesmo, sabe? Da pessoa entender que, tipo assim, opa, por exemplo, sou preto, tenho que gostar de mim, sabe? Sobre amor próprio. Os 20 jovens ensaiam no galpão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muitas das coisas que tá lá dentro foi a gente que fez. E aí a gente ficou durante 6 meses sem dançar, fazendo essa reforma. E foi onde a gente teve muita perda, porque muitas pessoas não acreditavam e também não entendiam aquele processo, né? Porque também era uma loucura, né? Imagina, você tinha 60 jovens, 60 pessoas, que mal tinham dinheiro para pagar a passagem, aí você virava e falava assim, não, nós vamos ter um espaço nosso, tá? De 550 metros quadrados, que a gente vai ter que levantar mais de 100 mil reais aqui pra reformar, tá?
Ninguém falava assim, esse cara tá ficando louco da cabeça. A gente fez muito bombom. Nossa, muito tempo fazendo bombom, vendendo. Camila cozinha num pequeno fogão e põe a massa na assadeira. As palhas italianas, elas ajudam, sim, principalmente na alimentação. Porque o dinheiro que eu arrecado nela dá para alimentar direitinho. Às vezes a gente vai fazer uma blusa do grupo para poder apresentar. Vou fazer essas palhas italianas essa semana e conseguir fazer essas blusas. E hoje em dia também eu estou usando para guardar dinheiro. Tipo assim, sempre de cada... hoje eu fiz R$70, vou guardar 50 ou 20 para levar para viagem. E a gente ainda hoje não temos... Daiane olha para o alto. Uma pessoa, ou um órgão, ou Estado que sustente essa cultura nossa. Agora, nesse sábado, a gente vai fazer pedágio. E o pedágio vai ser de 8 a meio-dia e depois nós vamos ensaiar, porque a gente vai competir em Florianópolis em janeiro. E a gente precisa ensaiar. A gente vai mesmo, na garra, e não desiste, e vai lá mostrar o trabalho que a gente tem, que é um trabalho super importante, super valorizado. É a gente mostrar o que a gente tem de melhor. 15 jovens dançam na faixa de pedestre. Competição, normalmente os sinais acontecem no final de semana, que é no sábado. Seguram uma faixa do grupo. Grupo na Assembleia e um grupo na Rua da Bahia. Aí a meta é de R$1.000 para cada um, né? Que dá R$2.000. Aí vai juntar esse dinheiro. Recolhem dinheiro no semáforo. Aluguel lá pro galpão, pagar a estrutura do galpão. Às vezes para as viagens que a gente vai fazer no grupo de competição. E a gente entra nesse espaço gigantesco. E aí eu falo pra eles assim que... Pra eles e pra elas que a gente ia ter nosso primeiro ensaio. Aí eu liguei o som, a gente foi tentar ensaiar, a gente não conseguiu ensaiar. A gente só chorava, assim. Eu encostei na parede e fez uma meia-lua, assim. Ensaiam a coreografia. E a gente falou de muitas coisas que a gente aprendeu durante esse processo. E aí, nessa época, eu comecei a entender o que era resiliência, né? O que era resistir a tudo e como que a gente fazia para que as porradas servissem de impulso. Numa arquibancada fazem gestos sincronizados. Lindo o espaço, tá? Só que tinha um aluguel, as contas, tudo para pagar, né? E aí a gente tava com um valor muito alto para custear isso, assim, sabe? Fora a passagem do deslocamento, fora a alimentação, fora isso tudo. Os eixos se desfizeram por algum momento e a gente começa a reestruturar esse grupo de novo. Cenas do ensaio. Fazer o máximo de grana no pedágio e depois disso a gente rateava entre a gente. Assim. E é sempre tentando alimentar a ideia na galera que você não estava pagando mensalidade, você não estava pagando para ter aula, para ter ensaio. Você estava pagando para aquilo ali continuar existindo, né? Camila, com os doces numa vasilha, espera o ônibus. Quando eu saio para vender palha, eu penso assim, eu estou vendendo palha hoje. Amanhã eu posso estar também fazendo outra coisa. É difícil, às vezes, chegar em alguém na rua, é difícil. Na época eu era bem tímida, gaguejava muito, tinha muita trauma de falar com os outros, muita vergonha, medo de ser rejeitada. Entra no ônibus. Dá esse medo. Vinha na porta da frente, pedia o motorista para ficar lá na frente. Ou, às vezes, falava, motor, posso entrar lá atrás para vender as palhas? Mas aí ficava lá de uma vez, né? Às vezes nem oferecia, mas ficava lá de uma vez, eles deixavam. Às vezes, quando tem fiscal mesmo, tem que pagar. É R$8,30, tirar R$8,30 do bolso e pagar esses R$8,30. Oferece os doces num assim, parque. Carisma, por mais que estava ruim o dia, chegava com aquele carisma para, pelo menos, arrecadar um dinheirinho, né? Só que aí vem a pandemia. A gente quase perdeu nosso espaço mesmo. Assim. A gente ficou 3 meses sem pagar, 4 meses sem pagar o aluguel, com muito medo do grupo desestabilizar de novo, né? Pouquíssimas pessoas desistiram. E a gente começou a criar uma campanha de financiamento recorrente. Porque também estava em pandemia, a gente parou de fazer os pedágios e também não fazia o rateio. E com essa campanha de financiamento a gente conseguiu equilibrar as contas. A gente conheceu uma empresa chamada Pomar Cultural que escrevia projetos de lei de incentivo. Eu fiquei muito feliz porque tomava muito meu tempo, assim, né? E às vezes eu até perdia as inscrições de algumas outras coisas que não dava tempo mesmo de fazer isso tudo, né? A aprovação saiu em janeiro de 2021 e com isso é uma aprovação da manutenção do espaço.
E aí a gente ficou para fazer hospedagem somente para as viagens, né? Que aí não acaba. Né? E a gente, agora que a gente começa a entender o quão difícil é para essa engrenagem continuar girando, sabe? A gente ainda não consegue largar a mão de fazer hospedagem nos sinais, então de 2007 até 2022 está aí, né? É uma forma que a gente conseguiu, né? E que a gente consegue dar continuidade nos trabalhos e fazer o que a gente mais gosta de fazer, né? Crianças deitadas em colchonetes, Escola Infantil Tamboril, Santa Mônica, Belo Horizonte. Eu queria sim que todo mundo que estivesse ali comigo pudesse ser remunerado com a dança da mesma forma que eu sou, sabe? Que pudesse ter uma solidez, uma carreira igual eu tenho. Graças a Deus eu consigo falar isso hoje em dia com propriedade. Alonga-se com as crianças. Mudou muita coisa na minha vida, meu jeito de pensar mudou. Ser responsável não é só falar assim, vamos supor, trabalho, eu mesmo que sou freelancer, eu falo assim, eu não vou hoje. Não posso fazer isso. Eu tenho que ter uma disciplina para aquilo, porque se eu falar com a pessoa que eu não vou hoje, ela vai perder, ela vai ter um monte de coisa que vai frustrar na vida dela naquele momento, porque eu faltei com a minha disciplina com ela. Não só no grupo, mas em outros lugares também. E não é só a dança, você tem que ser profissional. Como é que eu lido com criança? Ela dança hip hop. Não é só dançar, não vou lá só passar dança para eles. Tem que saber conversar, tem que saber entender a pessoa. Todo lugar que eu vou, eu sempre chego mais cedo, sempre confiro se é isso mesmo. Sempre olho se, deu ruim aqui, vamos arrumar um jeito de consertar isso. Acho que é essa disciplina que veio para minha vida, assim. Placa, Instituto BH Futuro. Ao lado, uma parede grafitada, bairro Serra, Belo Horizonte. Hoje eu sou educadora, né? E faço parte da gestão. Daiane dá aula. Instituto BH Futuro. Jovens ensaiam hip hop. Crianças e adolescentes, né? Com a idade entre 6 até 18 anos, até 17 anos que a gente atende. São pessoas com alto índice de vulnerabilidade social. Tudo que eu aprendo lá no Grupo Cultura do Gueto, eu levo para a comunidade. Galpão de ensaio do O que gueto. eu mais escuto, principalmente de quem está lá ou quem já saiu, é o quanto isso é significante na vida dele para os próximos passos, sabe? Seja dentro da sua casa, com a sua família. Às vezes, até ameniza conflitos internos, familiares. E também faz com que as pessoas entendam a importância da arte e da cultura na vida dela. Aí leva essa família ou pro teatro, ou pra nossa sede, ou pra um vídeo. A minha mãe, ela foi numa apresentação minha, foi ano passado, pela primeira vez na vida. Eu vejo que já está acontecendo uma mudança de visão e tudo, sabe? É pouco ainda, porque a família ainda não acha que a arte é alguma coisa que vai evoluir para a vida. Mas eu vejo que já é uma visão bem diferente de onde eu moro. Eu lembro desse dia como se fosse ontem. Fabrício. Minha mãe e meu pai me perguntou, Fabrício, você quer fazer o quê quando você Ele dança. terminar os estudos e tal? Eu, com muito medo, eu falei que eu queria dançar. E eles não reagiram muito bem, não gostaram muito da minha resposta. Falaram assim, você não vai fazer isso não, sabe? E com isso, hoje em dia, eu vejo que mudou bastante. Minha mãe, hoje em dia, me apoia muito. Ela me viu dançando, ela viu o brilho dos meus olhos fazendo o que eu gosto de fazer, sabe? Gladstone dança entre 20 dançarinos. Que mais pessoas conhecessem essa história, se envolvessem mais com isso. Que a gente tivesse mais suporte também da própria cidade, para fazer mais, assim. E a gente sabe que nem tudo depende da gente, né? O que depende da gente a gente está fazendo, que é continuar, né? Essa ação que o Cultura do Gueto promove na cidade de Belo Horizonte, eu acho ainda tímida ainda, sabe? Eu tenho um grande sonho que se pudesse receber 1000 pessoas, e eu sei que a gente tem capacidade para fazer isso. O que falta é recurso mesmo, assim, sabe? O efeito transformador dele, desse lugar e tudo que a gente faz é surreal mesmo, assim, surreal. E é uma realização muito grande para mim. Realmente realizei um sonho estando dançando aqui. Kênia Oliveira Silva. Que eu seria boa o suficiente para estar aqui. A gente o tempo todo se sente incapaz de fazer coisas que muitas vezes aparentemente são coisas de menino. As coisas para mulheres, e principalmente mulheres pretas, são mais difíceis mesmo. Hoje eu sou professora de balé infantil, eu danço aqui, tipo, segunda, quarta, sexta, sábado, domingo.
E mesmo que um dia talvez eu não dance mais, porque a vida da gente vai mudando, eu sempre vou estar envolvida aqui. Hoje, isso aqui é a minha casa, essas pessoas são minha família. Então, as coisas se tornam, inclusive, muito maiores do que a gente acha que poderia ser. Victor Rabelo. Mas mostra que você é forte. Tira você do trilho, mas coloca você no trilho, entendeu? Você fica louco, mas daqui a pouco traz a insanidade, traz a sanidade. Vitor Gomes. Eu tenho plena consciência de que se eu fosse fazer algo sozinho, eu não ia estar nesse lugar aqui. Wendel de Castro. Fico muito feliz também por hoje fazer parte da grade dos professores, onde eu sei que eu também posso estar ajudando outras pessoas nessa questão, mais do que eu já fui ajudado, sabe? Porque hoje eu sinto que a gente também está muito mais preparado do que antes. Wanderson da Silva. No topo do sucesso, no seu objetivo, é muito bom. Mas viva o processo, que é no processo que você é moldado, moldada, formado, formada. É nesse processo que você se torna a pessoa que você vai chegar aqui. Wellerson Moraes. Fazer na sua vida seja o mais intenso possível, porque no fim você vai ser a somatória do que você fez e do que você tirou de bom sobre o que você fez. Então, se você não fizer nada, você não vai ser nada. Daiane. Nossa cultura aqui onde nós vivemos não é valorizada. Mas a gente precisa lutar para ela ser valorizada. Amanda Costa. Eu acredito muito, tipo, quando você quer, você consegue. Tipo, pode morar lá em Sete Lagoas, tem o Sete Lagoano, que acho que é R$13 a passagem, pega também. Se não der para pegar a passagem, conversa ali com o motorista, ali, vai trocando um papo. Tipo, vem. Tipo assim, não põe dificuldades nas coisas que vocês querem fazer. Tipo, se você quer fazer, vai e faz. Camila. Antigamente, eu tinha muitos sonhos. Sim, mas eram muitos seus, né? Eram muitos meus. Agora, os meus sonhos, ele tem a ver com todo mundo, sabe? Para mim desistir hoje em dia, vai ser muito difícil, porque não depende só de mim. Aquelas pessoas, tanto o meu grupo, tanto a minha família, tanto os meus amigos, estão comigo. E se eu desistir, é a mesma coisa de eu deixar eles na mão, de eu desistir deles também. Daiane. Precisamos sonhar e acreditar que os nossos sonhos, que a nossa dança, que a nossa cultura, que ela pode crescer a partir da gente, aumentar para toda a população. Ela dança, agacha, mexe a cabeça, se levanta e dá passos num vai e vem. Estante com dezenas de troféus. A gente tem um tricampeonato no maior festival de danças urbanas da América Latina. A gente tem um tetracampeonato numa competição em São Paulo. Eu não sei falar o número de cabeça, não. Eu sei que é mais de 35 primeiros lugares, assim. Prêmios nacionais nos maiores festivais de dança do Brasil, assim. Eu tenho uma premiação de melhor coreógrafo do maior festival de dança do mundo. Gladstone na quadra de grafites. Por mais que tenha a minha assinatura lá, né? Nada disso foi sozinho, não. Não foi um salto gigante, assim, né? Foi várias etapas pequenininhas, assim, né? E várias dessas etapas a gente pensando assim, eu vou desistir. Porque eu acho que o desistir e continuar, eles estão muito juntos, assim. Se fosse 10 anos atrás, eu falaria assim, eu queria ganhar tal festival. Eu queria ser reconhecido na minha carreira como o melhor coreógrafo de tal festival. Até que eu consegui isso, né? Hoje em dia, pra mim, a missão é completamente diferente, assim, sabe? Hoje, o meu maior sonho é ver aquelas pessoas bem. Que a dança continue fazendo bem pra elas. Grupo no palco. Foi a nossa segunda apresentação. No meio da coreografia, a música some. E aí eu lembro de uma voz vindo assim, bem do fundo, e falando assim, não para, continua. Continuamos. A música retoma, só que numa parte lá na frente. Não era a mesma parte que a gente estava dançando. E eu lembro de uma outra voz falando assim, contou a parte que a música tava 7, 8. Eu falei, como é que a pessoa pegou isso? Todo mundo virou e voltou na mesma parte. No palco, acima deles, desce uma grade com um homem. De como que a gente conseguiu se virar assim, e com aquele medo, né? Tipo, puxa, não vai dar, perdemos. E aí vai sair o resultado, a gente conseguiu ganhar ainda, assim. E aí um dos jurados escreve assim, sabe? Que a importância é a gente conseguir continuar aquilo que a gente está a fazer. Assim, sabe? Este documentário pertence ao projeto
o papel da mulher nas artes e na cultura para a consolidação da cidadania, celebrado com o Ministério da Cultura. Diretor de produção, Antônio Jordão Pacheco. Direção artística, Max Alvim. Direção, Max Alvim. Roteiro, Sandra Zimmermann. Coordenação de pesquisa, Cris Braga. Pesquisa, Liliana Onosato, Kátia Klock. Lícia Brancher, Dauro Veras. Equipe Estúdio Alfavaca. Equipe Estúdio Alfavaca. O grupo na arquibancada. Peraí. Sigam o grupo Cultura do Gueto Oficial, tá? Segue a gente lá nas redes sociais. Direção de fotografia, Guilherme Reis. Som direto, Osvaldo Ferreira, Rafael Silveira. Drone, Max Alvim. Produção executiva, Simone Rego e André Araújo. Produção, Simone Rego. Coordenação de produção, Cláudia Ugolini. Edição, montagem, Patri Salgado. Logger, Paulo Alberton. Designer gráfico, Erico Dias. Finalização, Laboratório Cisco. Intérprete e gravação de Libras, Rafaela 60. Roteiro de audiodescrição e narração, Bel Machado. Logos: Fundo Nacional da Cultura. Realização: Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. TVT.